O MBS é aquele cristão batista que exerce a sua profissão em meio à sociedade, sendo um agente do reino de Deus que influencia o meio onde está. Manifestando os valores do Evangelho nos espaços da sociedade, nos mais diversos campos e áreas das ciências, estruturas e serviços. É o médico, o professor, o artista, o político, o advogado, o filósofo, o pequeno, médio e grande empresário, o cabeleireiro, a faxineira, o servente de pedreiro e também a sua profissão deve ser incluída. Para maiores informações, acesse fabapar.com.br/mbs. Como eu havia mencionado, nós temos duas categorias, então, na nossa estrutura de missões. É o MIB, Missionário Batista Especializado ou Especialista. A sigla não deixa de fazer alguma conexão com o filme, né, dos Homens de Preto lá, mas não tem nada a ver com aquilo, tá? Não tem nenhum extraterrestre aqui, é para alcançar. Ainda que uma vez eu estava ouvindo uma palestra do Dr. Rousseau Shedd, e perguntaram para ele se existia vida fora da Terra, né? Ou seja, vida em outros planetas. Um pouco de ufologia para vocês aí. E aí ele disse assim, olha, se existe, nós precisaremos criar as missões intergalácticas, né? Mandar missionário aí para outros lugares. Eu achei interessante que quem falou foi o Rousseau Shedd, né? Então tem bagagem. Mas o fato é que nós estamos aqui para alcançar aquilo que foi perdido, né? Essa é a nossa missão. E nós temos aqui, então, a função do missionário batista especializado, que se dedica integral ou parcialmente, também tem essa configuração, mas dentro de uma perspectiva mais, quase que, entre aspas, profissional, né? Ele tem, inclusive, parte do seu recurso, se não todo, o em parte, vinculado a uma igreja, a uma missão, ou missões estaduais e assim por diante. E, então, surge esse entendimento de que nós podemos ampliar de um modo mais intencional o que já existia. Então, quando nós falamos, irmãos, de missionário batista na sociedade, é o cristão, olha ali, aquele cristão batista que exerce sua profissão em meio à sociedade, sendo um agente do reino de Deus que influencia o meio onde está, manifestando os valores do Evangelho nos espaços da sociedade, nos mais diversos campos e áreas das ciências, estruturas e serviços. De modo, queridos, que esse entendimento precisa passar pela percepção de que todas as principais áreas de atuação que existem, nós podemos contar com missionários batistas especialistas. Na minha adolescência, logo que me converti, comecei a ler materiais, e um dos materiais que eu li foi do livro do pastor Oswald Smith, que foi uma referência em missões, e ele fazia uma pergunta num dos livros: se você trabalha numa empresa, por que a sua igreja não coloca um missionário, não contrata um missionário para trabalhar dentro da sua empresa? E a pergunta, e a resposta é óbvia, é porque você já está lá. Então, você é esse missionário da igreja, ali na empresa onde você atua, na empresa onde você trabalha. E aí nós percebemos que nós já estamos bem dentro de uma estrutura diversificada, compreendendo esse infográfico que vocês estão vendo aqui, que identifica 8 áreas de atuação: saúde e tecnologia, economia, educação, mídia, esportes, política, artes e saúde. São as 8 áreas de influência. Você terá acesso, dentro das palestras que virão na sequência, de uma forma mais fundamentada, entendendo o que significa isso. Mas nada mais é do que o entendimento de que a Igreja de Cristo na Terra precisa exercer influência em todas estas áreas, porque são as principais áreas em que a sociedade se estabelece. De modo que, vamos imaginar aqui na área da educação, entendendo que nós precisamos de professores
tenham o entendimento de que ali onde eles exercem a sua vocação, o seu trabalho, na área da educação, eles também podem exercer a influência sobre as pessoas que estão à sua volta, compartilhando os valores do reino. Do mesmo modo, na área da tecnologia, que hoje é cada vez mais necessária, por exemplo, eu conversava com um pastor lá de Londrina, o pastor Rogério, da Igreja Batista Catuaí, e ele dizia sobre uma área missionária que são os gamers cristãos, então jovens que eles trabalham como gamers, jogando online, e eles exercem ali um trabalho missionário, alcançando outros jogadores online. Veja, é uma coisa bem diferente, bem fora do nosso padrão do dia a dia, mas é um exemplo que se aplica dentro dessa área de tecnologia, né? A questão, por exemplo, também dos esportes. Estamos aí acompanhando as notícias das Olimpíadas e muitos estão estarrecidos, né, com determinadas falas, práticas, insinuações e defesas ideológicas que estão sendo ali colocadas. Ou seja, o mundo exercerá sua influência, o ateu exercerá sua influência, o gnóstico exercerá sua influência. Do mesmo modo, nós, cristãos, precisamos exercer nossa influência, com sabedoria, com discernimento, procurando estabelecer contato e relacionamentos. E uma coisa importante, queridos, que eu tenho observado, à luz dos grandes embates que existem hoje por causa das questões ideológicas, das mídias e tudo mais, eu penso que mais do que um determinado posicionamento, uma postagem e um comentário que às vezes só suscita mais confusão, nós temos sabedoria na maneira de apresentarmos o Evangelho para que possamos alcançar o coração das pessoas. Uma vez eu conversava com um jovem que adotou um estilo de vida diferente, contrário àquilo que a Bíblia nos mostra, vinculado a questões de comportamento, de diversos aspectos, e ele, muito agressivo na fala comigo, até que chegou o momento de, depois de uma meia hora de conversa, eu disse assim para ele: afinal de contas, por que você está brigando comigo? Ele disse assim: não, eu estou brigando porque você não concorda com o meu estilo de vida. Eu falei: em alguma vez, nessa nossa início de conversa, eu falei, eu fiz alguma fala que te ofendeu, alguma coisa, eu disse que você vai para o inferno, alguma coisa do gênero? Ele: não fez. Falei: então, abaixe a guarda, porque nós estamos apenas conversando, nós não estamos aqui brigando. E aí, depois de mais meia hora, aquele jovem estava emocionado e a gente pôde compartilhar ali da essência do amor de Cristo e semear no coração dele a necessidade de rever as suas decisões, as suas escolhas. Então, eu penso, queridos, que é mais uma questão de como nós iremos abordar a pregação do Evangelho nas oportunidades que temos, nestas áreas que aqui mencionamos. Temos aqui os diversos profissionais de diversas áreas, e isso, com certeza, vai ser fundamental no processo como um todo. E, para exemplificar, estão aqui os nossos três protagonistas, né? A irmã Dana, a Liana e o Marcos. A Dana é médica, a Liana é empresária, e o Marcos é mecânico. Marcos Rogério, nosso amigo aqui da Igreja Batista Lindóia. Eles deixaram aqui uma declaração, né, a respeito de como usar do seu dia a dia, do seu expediente, do seu trabalho, para compartilhar o Evangelho. E, em particular, aqui eu coloco ali, por exemplo, a Dana, quando ela diz: você tem que ser o melhor onde você está. Quando eu vejo um profissional cristão que não entendeu o que o seu chamado é, inclusive da sua profissão, eu falo para ele: você precisa ver que Cristo está em você o tempo todo e Cristo transforma. A fala dela me lembra uma palestra que eu participei com o doutor Adalto Lourenço, que infelizmente faleceu dias atrás, uma perda gigantesca para o reino de Deus. O Adalto Lourenço, ele era um físico, trabalhou no projeto Genoma na NASA. Você tem no YouTube aí uma centena, milhares aí de conteúdo dele. Ele nos ajuda a usar da ciência, né, dos estudos científicos para validar as nossas convicções de fé. Então, é alguém que trouxe uma participação muito grande, deixa um legado. O Marcos Eberle é um dos
que dá continuidade, inclusive eu cito aqui como pessoas que você pode buscar depois, que ajuda muito a gente a entender questões de cunho científico, acadêmico e como utilizar esses conhecimentos para compartilhar a fé. E ele dizia o seguinte, o Adalto Lourenço dizia o seguinte: nós precisamos incentivar, encorajar desde as séries iniciais da educação, que os nossos filhos, que os cristãos, eles se destaquem nos estudos, eles se dediquem ao máximo para serem bem-sucedidos na escola, na faculdade e na profissão onde estão. Porque se tem um povo que precisa ser excelente naquilo que faz, é o povo de Deus, porque Deus trabalha com excelência. E ele compartilhava a respeito disso no sentido de que, por meio de um bom trabalho, nós adquirimos credibilidade, aumentamos a credibilidade e, usando uma expressão que hoje está em voga, nós tomamos posse de um lugar de fala. E você fala com autoridade a partir daquilo que você está vivendo e vivenciando. Então, é muito importante essa dedicação e a compreensão de que eu posso usar a minha profissão, o meu trabalho, para ser referencial. Amados, muito do conteúdo que vocês vão observar aqui terão questões práticas, né? Então, por exemplo, como fazer uma abordagem com o cliente? Você, primeiramente, está ali com uma demanda primária. A sua demanda primária é atender a pessoa que o busca dentro da sua necessidade. Então, vamos pegar o caso aqui do Rogério. O Rogério tem uma oficina mecânica. Então, a sua necessidade, a sua demanda primária é tratar das questões que levaram a pessoa ali à oficina, consertar o seu carro e assim por diante. Mas, a partir disso, criar conexões, conversas e vínculos para que a mensagem do Evangelho possa ser compartilhada de um modo sábio, assertivo. Quem sabe você não vai, na primeira conversa, já usar expressões da igreja ou chamar para a igreja, mas você vai conquistar a confiança da pessoa. Os materiais que trabalham sobre evangelismo, dentre muitos que nós temos, eles enfocam a importância de, antes de você ganhar alguém para Jesus, você precisa ganhar essa pessoa para você. Porque se você não ganha essa pessoa para você, você já criou uma barreira e um distanciamento. Então, primeiro desenvolva uma amizade, desenvolva um vínculo. Isso será importante para que depois que você ganhe o coração da pessoa para você, você depois ganhe o coração da pessoa para Jesus. Então, são elementos que a gente vai colocando aqui que são importantes. Pensando em termos de vocação, queridos, quando nós pensamos na perspectiva do missionário batista na sociedade, temos que lembrar que existe um chamado geral. Um chamado geral para todos que creem e professam a sua fé em Deus. Temos um primeiro exemplo, que é um exemplo do Antigo Testamento, Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que és precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu te amo, darei pessoas por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Então, essa referência bíblica do Velho Testamento nos ajuda a lembrar que houve um primeiro chamamento, o chamamento para o povo de Israel. E a nação de Israel se transformou no primeiro movimento de Deus para alcançar todo mundo. Ainda que houvesse toda a conotação do povo eleito, do povo escolhido, havia o entendimento de que as outras nações, a partir do que Deus estava fazendo em Israel, seriam atraídas para o Deus verdadeiro. Isso é muito especial, porque a partir disso nós chegamos à compreensão mais ampla e à progressão do Evangelho, a progressão da teologia, onde nós identificamos aqui em 1 Pedro 2, 9 e 10, um texto que é bem conhecido por todos nós. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia.
Perceba como há uma conexão direta com o Israel, a nação de Israel, do Antigo Testamento, mas agora amplificando essa missão para todo aquele que foi alcançado pela graça de Jesus, que assim como Israel não era um povo, nós também não éramos. Nós éramos criaturas e passamos agora a ser chamados de filhos. E como filhos de Deus, fazemos parte de um sacerdócio real, de uma geração eleita, uma nação santa, ou seja, um povo separado. Nós precisamos compreender, queridos, que o nosso inimigo não é aquele ou aquela que se levanta para defender uma bandeira ideológica, e às vezes a gente elege algumas pessoas, alguns políticos, algumas personalidades como que inimigos do Evangelho. Na verdade, quem está se utilizando dessas pessoas é de fato o inimigo das nossas almas, Satanás, e ele vai se utilizar do sistema, ele vai se utilizar de pessoas, mas nós temos que entender, queridos, que a minha oração não deve ser para Deus punir, ou para Deus mandar um raio e matar aquele fulano, aquela fulana, aquele pessoal que fez aquela aberração. Nós precisamos orar para que eles sejam salvos, para que eles sejam alcançados com a mensagem do Evangelho. Então, em vez de termos uma postura de guerreiros, no sentido de um exército que quer derrotar o outro, nós, ainda que exista aqui alguma conexão, alguma analogia em termos de exército, nós somos aqueles que, em vez de usarmos das armas para trazer morte, nós usamos da arma, que é a palavra de Deus, da força do Espírito Santo, para destruir as fortalezas que Satanás implantou na mente das pessoas. Então, a nossa luta ela não é no campo físico, ela é no campo espiritual. Fomos chamados para proclamar o Evangelho. Veja que eu deixei em grifo ali, a fim de. Ou seja, nós temos uma identificação, e essa identificação deve nos levar para algo, para um processo que desemboque, que desencadeie uma série de ações. E dentre essas ações, proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, levar luz onde as trevas estão. E aí nós pensamos na perspectiva da palavra vocação, porque esse é um compromisso nosso também com a ideia do missionário batista à sociedade, é despertar vocacionados, né? Despertar homens e mulheres que entendem a sua vocação enquanto filhos de Deus. E uma expressão importante que nós vamos trabalhar daqui a pouco tem a ver com a ideia do biocupacional. Existem duas ocupações, mas existe apenas uma vocação. A palavra vocação vem do latim vocatio e significa chamamento, ato de chamar, vocar, que vem buscar alguém, escolher que supõe disposição ou aptidão inerente para algum ofício. Então é alguém, quando a gente diz assim, fulano tem vocação para tal coisa, significa que ele apresenta características que o habilitam para servir e para atuar com maior assertividade, com maior excelência naquela determinada área. Etimologicamente, a palavra vocação significa um chamado e uma resposta. Eu gosto muito dessa percepção, que quando eu entendo que eu sou vocacionado, eu entendo que Deus me chama para me apresentar como resposta a um chamado, como resposta a uma necessidade. E qual é a resposta que nós vamos levar? Usando de referências históricas, eu quero mencionar, por exemplo, uma percepção que o próprio Martinho Lutero teve a respeito dessa compreensão de vocação e como nós podemos trazer isso para o nosso contexto aqui. O texto ele é uma tradução de uma das falas de Lutero e diz o seguinte: daí se segue que leigos, sacerdotes, bispos, lembrando que esses são termos comuns dentro do aspecto religioso e principalmente do âmbito católico, né? Do qual Lutero ele vem. Então diz que segue que leigos, sacerdotes, bispos, ou como dizem, espirituais e seculares. Então já se falava naquele tempo sobre essa conotação do leigo e do sacerdote, daquele que é espiritual e daquele que é material, né?
Então, mais ou menos dizer assim, o músico ele pode tocar música secular ou música evangélica. Então, a música em si, notas, harmonia, ela não tem preferência, ela não tem identidade vinculada se é profana ou não. Somos nós que definimos, somos nós que conferimos a ela algum tipo de abordagem assim, entendendo que, na verdade, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E eu não devo ter essa dicotomia entre o que é secular e o que é sagrado. Uma vez que eu estou em Cristo, tudo agora é sagrado. O que eu falo, o que eu canto, o que eu como, a maneira como eu me divirto, o lazer, tudo deve ser dentro dessa perspectiva. Mas, enfim, em função do cargo ou da ocupação, olha só a expressão que ele usa, e não pela sua classe, pois todos eles são de classes espirituais, autênticos sacerdotes, bispos e papas. Contudo, nem todos têm a mesma ocupação. Assim também entre os sacerdotes e monges, nem todos têm a mesma ocupação. Então, o que ele está dizendo é que existe uma vocação, mas que pode ser desenvolvida por uma vocação e duas ocupações, ou 3 ocupações, dependendo da situação, dependendo do caso. De maneira que nós podemos dizer, queridos, que todos fomos acionados para pregar o Evangelho. A nossa vocação principal, a nossa vocação primária é, enquanto filhos de Deus, compartilhar do amor de Cristo Jesus. Exerceremos ocupações diferentes, mas entendendo que a vocação é a mesma. Então, eu posso atuar como um profissional liberal, eu posso atuar como um professor, eu posso atuar como um advogado, naquilo que compete àquela minha ocupação, mas entendendo que estou ali também para compartilhar os valores do reino de Deus, né? Vamos avançando um pouco mais aqui. Eu trouxe esse quadro só para ilustrar que nós temos nessas imagens o exemplo dos missionários especialistas, que são esses missionários que estão aqui abaixo da tela, né? E os nossos 3 irmãos ali, Rogério, Eliane e Adana, que são os missionários batistas na sociedade, né? E com base naquele texto que nós acabamos de ler ali, entendemos que existe uma resolução, ou 2 resoluções, assim, nessa hora que eu quero compartilhar. Obediência ao chamado e a consciência da missão. Por que obediência ao chamado e consciência da missão? Primeiramente, queridos, precisamos lembrar que pregar o Evangelho não é uma opção, não é uma possibilidade, é uma obrigação. O apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer que se eu faço de boa vontade, que bom que eu faço de boa vontade, mas se não fizer, eu simplesmente estou cumprindo com uma obrigação. Isso não pode ser esquecido por nós. E a obediência é a obediência a um chamado que é um chamado geral, é um chamado para todos os crentes em Cristo Jesus. Não apenas para aqueles que exercem o seu trabalho de modo especializado, formal, um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, na configuração que tradicionalmente a gente utiliza. Então nós fomos vocacionados pelo Senhor, recebemos um chamado, recebemos uma missão. E eu preciso, apesar de entender que existe essa percepção de obediência, e eu diria que nesse caso, inclusive, até uma obediência cega, sem questionar, sim, porque essa é a missão que Deus nos deu. Então devemos obedecer sem questionar. Mas fica muito melhor, fica mais belo, quando eu faço também por causa da consciência da missão. Eu consigo desenvolver a minha vocação com maior excelência quando eu entendo e compreendo conscientemente. Isso foi assentado no meu coração. Isso foi recebido no meu coração. De tal modo, de tal maneira, que eu procurarei, nas oportunidades que tiver, compartilhar o amor de Cristo Jesus, porque foi me dada uma missão.
e nessa missão nós precisamos ser dedicados e consagrados para sermos bem-sucedidos nessa missão. Caminhando aqui, queridos, para uma fase de encerramento, só um minutinho aqui. Eu quero trazer um exemplo aqui de um personagem da história, não muito conhecido. Eu já usei esse exemplo aqui em algumas mensagens, em algumas igrejas onde eu preguei. Johann Oncken, ele foi um pastor batista, mas antes de ser um pastor batista, ele tem uma história bastante interessante. Ele é original do ducado de Oldenburg, no Mar do Norte. Nasceu em 26 de janeiro de 1800 na Alemanha. E algumas informações importantes sobre a história dele. Não teve o privilégio de conhecer seu pai, que estava trabalhando em uma conspiração para derrubar Napoleão. Então é curioso, né, o contexto histórico em que ele vivia. Ele foi casado com Sarah Mann, com quem teve 7 filhos. 2 filhas faleceram, ainda pequenas, e um dos filhos morreu em um incêndio. Então eu faço questão de trazer esses destaques da vida dele, porque, queridos, às vezes nós podemos achar que as lutas que passamos, as provações que passamos, elas podem nos paralisar. E quando eu olho para um exemplo de um homem como este, que de seus 7, 3 filhos morreram de um modo tão trágico e tão avassalador, ele poderia, por aqui, já dizer: eu já tenho motivos suficientes para ficar paralisado. Mas ele não assim o fez, né? Ocorre que a esposa dele também faleceu. Ele casa com Anne, eu não sei alemão, que não sei como é que soletra o sobrenome dela, mas ela faleceu também. E a sua terceira esposa também, né? Foi preso várias vezes por defender o batismo por imersão de adultos. Um homem que sofreu diversas provações e perseguições, perdeu esposa, perdeu filhos, e além disso também foi preso por pregar o evangelho. Mas há um outro detalhe importante aqui: como é que ele vai se tornar um pastor batista? Ele era de família luterana na Alemanha, ele muda para a Escócia e passa a morar com uma família presbiteriana. Ali ele começa a ter uma outra interpretação do evangelho na perspectiva presbiteriana. Depois ele se muda para a Inglaterra e lá ele passa a fazer parte da família congregacional, da igreja congregacional. Mas ele vai ter a sua experiência de conversão na igreja metodista. E ele começa a sua missão na igreja reformada, como missionário da igreja inglesa reformada. Só que ele entra numa crise. A crise de que a pessoa que se converte a Cristo, ela precisa demonstrar um processo de transformação tão evidente, e o batismo por imersão se torna o principal símbolo dessa conversão. Então, até então, ele vem de uma origem de igrejas, de uma teologia, onde o batismo por aspersão era praticado. E aí ele passa a entender, depois de muito estudo e também de conversas com missionários que vieram da América do Norte, ele é confrontado com o entendimento de que a pessoa precisa já conscientemente se submeter ao batismo por imersão, dentro daquilo que nós batistas cremos, que o batismo significa o sepultamento. Então, quando eu sou mergulhado, eu estou sendo sepultado, o velho homem está sendo sepultado, e quando eu sou tirado das águas, então eu ressurjo para a nova vida em Cristo. Hoje, isso é um assunto relativamente pacífico, né? Relativamente pacífico. Mas naquele tempo foi motivo para brigas, dissensões e morte. Então, só para vocês terem uma ideia, ele passa a ser perseguido porque ele defende o batismo por imersão. E ele é perseguido por outros protestantes, a ponto de ser colocado na cadeia, né? Então, é uma realidade, um contexto bem diferente do nosso, mas tem algo que você vai entender por que eu estou trazendo esse exemplo. Por 2 razões. Primeiro,
para buscar sustento para si, ele se torna um empresário. Ele abre uma livraria em 1828 para gerar renda, para gerar recurso e também para distribuir Bíblias. Então, veja, nós temos aqui um missionário batista na sociedade dentro da perspectiva empresarial. Ele abriu o seu próprio negócio para gerar sustento para ele e para a sua família e também para distribuir Bíblias. Em 1829, ele foi discipulado por Tubes, um batista que veio de uma igreja da Filadélfia. Esse Tubes, ele teve o seu navio detido por causa do gelo e ele acabou ficando um tempo ali na localidade onde o Onken estava e ele discipulou, então, Onken nesse período, nesse processo. Em 1833, Barnard Sears, professor em Nova York, foi para a Europa e ele acaba, então, conhecendo Onken e também o ajuda a entender e compartilhar a respeito desse entendimento do batismo por imersão, da nova vida, né, do novo nascimento. Então, Onken, ele se batiza, ele é batizado em Hamburgo em 1834. E ele começa, então, a primeira igreja batista de Hamburgo. É quando, junto com o seu batismo, nasce ali a primeira igreja batista de Hamburgo, em 1834. Em 1845, a igreja já estava com 380 membros. Em 1847, eles constroem o primeiro templo da igreja. Em 1867, 20 anos depois, eles inauguram um novo templo para 1.400 pessoas. O pregador desse culto de inauguração do novo templo foi nada mais, nada menos que Charles Spurgeon. Inclusive, Charles Spurgeon, o pastor Igor estava comentando comigo, que fez uma afirmação a respeito de Onken, dizendo que Onken foi o apóstolo Paulo da Europa. Foi o novo Paulo da pregação do evangelho na Europa. Onken abriu diversas igrejas pela Europa, mesmo sob severa perseguição. E numa dessas perseguições em que ele estava preso, o delegado chega para ele e diz o seguinte: Onken, eu posso te libertar se você me der o nome de todos os missionários batistas de Hamburgo. E aí ele falou assim: eu vou te dar então uma informação. Você vai ter muito trabalho, porque todo batista é um missionário em sua própria terra. Ou seja, ele diz para o delegado: você vai ter que prender todos os crentes batistas, porque todos os crentes batistas são missionários. Queridos, isso aqui eu acho extraordinário, fantástico. Porque nós estamos hoje focando numa compreensão de que cada crente em Jesus tem uma responsabilidade espiritual para compartilhar a fé. É claro, meus irmãos, que nós não vamos exigir que metas sejam batidas. Quantos você já ganhou para Jesus? Quantos você já batizou? Não é essa a perspectiva. É a consciência de que, uau, aqui no prédio onde eu moro, eu sou o missionário da minha igreja para compartilhar de Jesus. Na panificadora, onde eu sou atendente, eu posso ali, pela forma como eu atendo as pessoas, pela simpatia como eu atraio as pessoas, compartilhar do amor de Jesus, e quando tiver oportunidade eu vou falar. Que o que há de diferente em mim é a partir do meu relacionamento com Jesus Cristo. Então, queridos, cada batista é um missionário em sua própria terra, é algo que o próprio Deus já vem estabelecendo na história, e nós temos outros exemplos que nós poderíamos considerar, mas eu quero fechar aqui a minha fala enfatizando mais uma vez esse aspecto. Nós temos um texto que deixa muito claro: vocês, eu, nós, somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por uma questão de obediência e por uma questão de consciência. Assim nós devemos fazer. Quando eu uso dessa imagem, eu provoco exatamente essa percepção. O vocacionado é aquele homem, aquela mulher que entende a sua vocação e ele então está acionado. Como algumas igrejas hoje estão gostando de dizer, está ativado.
é ativado, né? Queridos, eu creio que é exatamente isso. Nós devemos entender que nós já fomos ativados no momento que recebemos o Espírito Santo. Efésios 1,13. No momento em que crestes, no momento em que recebestes o Evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos acionados para nos expormos ao extraordinário. Porque quando eu me proponho a ser um missionário batista na sociedade, você viverá coisas extraordinárias. Você experimentará de coisas extraordinárias. Então Deus está te chamando para se expor ao extraordinário. E Deus com certeza não erra. Ele te chamou, então nós não devemos questionar, apenas obedecer. Que Deus nos dê graça, queridos, que Deus nos abençoe. Nosso desejo é realmente ajudar a Igreja de Cristo Jesus na Terra a cumprir a missão. E eu trouxe aqui a foto de alguns personagens importantes do nosso tempo, tá? O pastor Vilibaldo, na sua palavra, vai poder compartilhar com vocês com mais detalhes. Mas olha o time de professores que nós temos aqui para o nosso curso Missionário Batista na Sociedade. Alguns são mais conhecidos, outros menos, mas todos eles têm um nível de especialidade no tema que irão tratar, ok? Então, o pastor Gili, pastor da Igreja Batista do Bacaxiri, ele é especialista em evangelismo, tá? Depois o pastor Vilibaldo vai trazer para vocês aqui o currículo deles. Pastor João, o John Butler, muitos tiveram aula com ele, eu tive aula com ele no passado. Pastor João, hoje eu e ele fazemos parte da mesma célula aqui na PIB, né? O João, ele trabalha com missões transculturais, então trará uma contribuição muito importante também. Pastor Eliezer Magalhães, que é o fundador da missão A Tarefa, né? Uma nova organização missionária, também com foco transcultural. Pastor Silvado, que dispensa apresentações em treinamento e capacitação, eu faço com excelência. Pastor Glauco, que também é da Igreja Batista do Bacaxiri, estará falando na área de pequenos grupos. Pastor Lourenço Rega, que é um dos professores aqui da nossa casa, da Fabapar. O professor Vilibaldo também é professor aqui. O pastor Igor é professor aqui também. O pastor Lobo é um dos nossos convidados aí para somar conosco nessas diversas tratativas. Então, queridos, é com muita alegria que eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo hoje uma oportunidade muito especial. E eu estou à disposição para que a gente possa caminhar juntos nesse percurso aí de aprendizagem e caminhar, ok? Pastor Cláudio, Pastor Rodrigues, que Deus nos abençoe. Estou à disposição aí também para alguma interação, algum compartilhamento. Ok, Pastor Antônio Cuco. Nós vamos passar já imediatamente ao pastor Vilibaldo. Ele vai trazer algumas informações e a métrica de como vai funcionar o curso. Já começou, né? Não só vai funcionar, mas já está funcionando o MBS. Pastor Vilibaldo, a palavra está com você. Eu vi que o pastor Rodrigues levantou a mão, pastor. Isso. Eu queria dar uma ênfase aqui à representatividade, né? Nos vários setores de trabalhos, né? Várias pessoas de várias áreas, design gráfico, pessoas da área de comércio, pessoas da área aqui de vendas, gente da área médica, da área de saúde. Então, louvo a Deus, porque acredito, pastor Vilibaldo, pastor Cláudio, Antônio, que atingimos aquilo que era o objetivo nosso, né? De que as pessoas entendessem que a sua atuação é o seu campo missionário. Então, quero fazer menção aqui, o pessoal colocou aqui as profissões a pedido do pastor Antônio, e, de fato, bem representativo. Seja bem-vindo, missionário Batista na Sociedade, a partir da sua profissão aí. Maravilhoso. Muito bom, né? Essa é uma informação importante, e aí, nas próximas inscrições, a gente vai colocar isso na ficha lá, mas nós queremos depois pegar esse dado com vocês, porque isso vai ser bem expressivo para o projeto. Parabéns, gente, muito bom. Achei muito legal. Até a Valéria é lactarista, então muita gente vai ter que pesquisar aí no Google para ver o que é lactarista, mas é muito legal de ver as várias profissões. Quem tem 3 filhas igual eu já ouviu falar de lactarista, então os outros não têm ouvido falar. Mas é muito legal de ver as várias profissões. Também eu vi que a Isabela comentou ali, perguntando se os slides vão ser compartilhados. Então, ali o pastor Cuco, permite, pastor? Então, ele vai passar o arquivo e vou colocar para vocês na plataforma, tá? Então, isso aí é possível para vocês também.
A Ariana falando ali que é do RH. Então, é muito legal de ver as várias profissões, médicos, mecânicos, pessoas de várias áreas. Então, sejam todos muito bem-vindos ao MBS. E deu início hoje com essa aula maravilhosa do pastor Arthur. E eu gostaria de agora instruir vocês para o funcionamento desse curso. Perdão, pastor. Desculpa interromper. No YouTube a gente teve um pouquinho de dificuldade no som, mas o pastor Daniel conseguiu fazer um ajuste lá. E aqui eles estão conectados conosco, depois o som melhorou. Depois a gente vai buscar uma alternativa aí para poder, quem sabe, fazer um recorte da aula ali, alguma coisa parecida. Mas o fato é que depois deu uma ajustada. Você quer fazer menção aí do esforço do pessoal da comunicação e fazer um ajuste no meio, o carro andando, né? Perfeito. Até a Valéria explicou, a lactarista trabalha com dieta enteral mamadeira na área hospitalar, hoje exercendo como missionária na Cristolândia. Olha que legal. Então, tem gente da área do comércio, até a Ivone falou ali, pessoas de várias áreas, e esse curso foi construído para vocês, gente, foi pensado em vocês. A Famapar trabalha muito com os teólogos, com aqueles que são especialistas, voltados ao conhecimento teológico, fazem bacharelado, pós, mestrado, mas esse curso ele é pensando em quem não é teólogo para ter uma visão sobre como atuar na sociedade como missionário através da sua profissão. Então, eu gostaria de explicar agora para vocês como vai funcionar o curso, como que vocês vão acessar as disciplinas e dar um geral para poder instruí-los. E se vocês me permitem, eu vou então fazer uma gravação dessa parte. Deixa eu só... Pastor Cristo, só se puder me liberar ali a gravação, ou o senhor realizar a gravação, eu já inicio aqui. Recording in progress. Maravilha. Pessoal, então vou dar uma instrução agora de como vai funcionar o nosso curso MBS, Missionário Batista na Sociedade. Eu vou compartilhar minha tela, que eu acredito que assim vai ficar mais fácil, e vou mostrar para vocês aqui como vocês vão atuar, então, para estudar no curso de vocês. Primeiramente, como que se acessa o curso? O curso ele está na nossa plataforma, que pode ser acessado através do site da Famapar. Se você entrar aqui no site da Famapar, www.famapar.com.br, nós temos aqui o espaço do aluno. Tá? Então, tem essa abazinha azul, espaço do aluno. Você vai ver aqui cursos livres. Clicando aqui, gente, vocês vão ter aqui a área aula online. Vindo aqui em aula online, vai abrir esta aba aqui para vocês. Aqui, vocês que já realizaram o cadastro, que já estão, então, no curso, vocês vão colocar o e-mail de vocês. Nós vamos botar o meu, que eu também sou aluno, viu, gente? Sou professor, mas também sou aluno. E aí, vocês vão fazer o acesso de vocês aqui à nossa plataforma. Esse acesso aqui, ele vai me apresentar para vocês os cursos de vocês. Então, tem gente que já está há mais tempo, já conhece. Quem está entrando agora, olha, tem aqui em cursos matriculados. Clicando aqui, você vai ter o MBS. Tá? Ele dá ali a progressão do curso. Então, de vocês vai estar 0%. O meu está 10%, que eu já fiz uma disciplina, viu? Então, eu já estou um pouco mais avançado que vocês. Isso para testar. Clicando aqui no curso, MBS, você vai abrir aqui o curso e vai mostrar como que ele vai estar estruturado. Tá? Então, a primeira disciplina, que já é para estar aberto para vocês, é Evangelismo como Estilo de Vida. As outras disciplinas, elas estão aqui com as datas para serem abertas. Pastor, eu ainda não estou com acesso. O que será que pode ter acontecido? Aqui em envio de documentação, talvez esteja faltando para você enviar o documento ali da carta de recomendação. Então, se você não tem acesso ainda, peço que você verifique se já está aprovado aqui ou se ainda não está aprovado. Se não está aprovado, verifique se você já fez este envio. Perfeito? Então, no meu caso, eu já estou dispensado da entrega, então eu já consigo o quê? Acessar o meu curso. Então, aqui na disciplina Evangelismo como Estilo de Vida, eu clico em Acessar. Clicando em Acessar, ele vai abrir aqui a disciplina para mim. E agora eu vou mostrar aqui para vocês qual é a construção das disciplinas para vocês aqui na nossa plataforma. Veja que tem várias abas aqui, ó. Introdução, unidade 1, 2, 3, 4, 5, conclusão e aula ao vivo. Está bem ali na esquerda. Toda a disciplina a gente dividiu em 5 unidades, tá? Mais introdução, conclusão e aula ao vivo. Se você clicar aqui em introdução,
que você vai ter uma apresentação da disciplina. Tá? Então, cada uma tem o seu nome, uma imagem, e tem aqui a apresentação do professor. Né? Se você abrir aqui, você vai poder ver a apresentação, nesse caso, do professor Giliard Ferraz. Tá? Então, tem aqui a apresentação dele, dizendo quem ele é, uma forma para vocês conhecerem. Eu também coloquei aqui para vocês o link dos sites os quais os professores são vinculados. Então, o Giliard ele é vinculado ao Jesus for All e ao Jocum Brasil. Então, você tem aqui o link para caso você tenha curiosidade de conhecer. Tá? Então, tem esses links ali que você pode estar acessando. Tá? Basta clicar aqui que você faz, então, esse acesso a esses links. Embaixo, o pastor Giliard ele fez uma aula de introdução. Você pode dar início aqui e assistir. E aí tem as unidades. Cada unidade ela é composta pela videoaula, que é o material principal, tá, gente? E o conteúdo que a gente chama de conteúdo complementar. Nesse caso, a gente colocou aqui um texto, nessa primeira unidade, um texto e um vídeo. Tá? O texto, gente, o texto aqui, Sinais e Maravilhas, você consegue abrir aqui e ler o texto. Tá? Os Sinais e Maravilhas é um texto escrito pela Priscila e o Áquila, que não são os nomes verdadeiros deles. Tá? Até eles são missionários que não revelam o nome nem o país que eles estão na Ásia, porque é um país com perseguição. Então, é um relato de missionários sobre os sinais e maravilhas que Deus está fazendo na vida deles como missionários. Tá? Então, é um relato que foi publicado na revista de reflexão missiológica, que é uma revista muito boa que a gente tem aqui no Brasil para pensar missões. E tem aqui também o link de uma videoaula, tá, da Escola SDA, que foi colocada aqui por recomendação do próprio pastor Gili, que é o próprio pastor também falando a respeito de evangelismo. Então veja que nós colocamos o conteúdo principal e há o conteúdo complementar. Pastor, o conteúdo complementar, ele é obrigatório ser assistido, ser lido? Não, mas faz parte do conteúdo que a gente oferece a vocês, apesar de ele não cair na prova, digamos assim. Tá? Mas não sejam aqueles alunos que só pensam em prova, tá, gente? Aproveitem o material, aproveitem para vocês aprenderem e crescerem aí. Então, tem unidade 1, 2, 3, 4, 5, cada uma com videoaula e conteúdo complementar. E, por fim, nós temos a nossa conclusão. Dependendo da disciplina, ela pode ter uma videoaula de conclusão também. Nesse caso, não tem, mas tem aqui a nossa avaliação. Então, você consegue também abrir a avaliação. Está aqui. Então, a avaliação, no caso, eu já fui bem na avaliação, estou sendo um bom aluno aqui, né? Mas você pode também estar fazendo a sua avaliação respondendo o questionário. Tá? Então, são perguntas aqui simples, são 10 questões de verdadeiro ou falso. A ideia da avaliação não é espremer vocês ou dificultar a vida de vocês. A ideia da avaliação é realmente verificar se vocês assistiram às videoaulas, se vocês aproveitaram o conteúdo e entenderam aquilo que foi apresentado pelo professor da disciplina. A avaliação aqui ela não é uma avaliação complexa, difícil nesse sentido. E, inclusive, vocês vão ter a possibilidade de, caso vocês não sejam aprovados ao fazer a avaliação, vocês podem estar refazendo essa avaliação. Tá? Ah, professor, fui aprovado, mas eu quero ver se eu aumento a minha nota. Pode refazer novamente a avaliação e vai sempre ficar ali a maior nota que você alcançou. Tá? Por fim, temos a aba Aula ao Vivo, que tem aqui o quê? Tem o link da aula ao vivo pelo Zoom. Nós estamos tendo essa aula, que é a aula magna, mas já tem o link criado das aulas ao Zoom de todas as disciplinas. Tá? O que acontece? Se eu clicar aqui, não vai abrir porque a gente não está ainda nesta aula. Ela vai ser aberta no dia 17 de agosto, às 10 horas da manhã. Perfeito? Sempre as aulas vão ser no sábado, às 10 da manhã. E mais para frente eu já vou passar a lista das nossas aulas aí para vocês poderem tomar nota e também vou estar disponibilizando a vocês. Tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Então essa é a organização das nossas disciplinas, sendo a primeira evangelismo com estilo de vida. Pastor, e as demais disciplinas? Então eu gostaria de brevemente apresentar para vocês as disciplinas do nosso curso MBS, Missionário Batista na Sociedade.
A primeira disciplina, como vocês viram, é evangelismo como estilo de vida. É uma disciplina bem prática, gente. Tá? O pastor Gili é o professor dessa disciplina, ele é alguém com muito conhecimento prático, ele faz parte da Jocum, também faz parte da Igreja Batista do Bacaxeri, mas é alguém assim, com uma alta atividade de missões. Inclusive, ele está lá na França, gente, fazendo missões lá nas Olimpíadas, tá? Então, é alguém que está atuante, já atuou ali nos seus 23 anos de experiência em vários países. Então, 35 nações, ele já foi para pregar o Evangelho. É uma experiência maravilhosa para vocês estarem aproveitando. Okay? Na segunda disciplina, nós vamos ter ali noções missiológicas, com aquele que nós entendemos que é também o professor ideal para essa disciplina, que é o doutor João Mordomo ou Jason Butler. Por que é João Mordomo? É a forma portuguesa do nome americano dele. Butler, em inglês, significa mordomo. Então, é um doutor em estudos interculturais, tá? Então, tem PhD na área, sociólogo, é o diretor e cofundador da BAM Global. Eu sei quem já ouviu falar, mas a BAM é muito importante. Eu sei que alguém aqui fez curso na BAM também, então é bem legal estar vendo esse contato. BAM significa Business and Mission, né? Então, Business as Mission, né? É a ideia do negócio como missão. Então, é muito importante a gente ter o Jason Butler, João Mordomo, conosco, porque ele entende e ele produz material pensando em pessoas como vocês, cuja profissão vai ser utilizada para a glória de Deus como missão e propagação do Evangelho. Então, é muito legal de termos o Jason Butler conosco. Vamos ter a disciplina Cosmovisão Bíblica e o Cristão no Mundo, que é lecionada pelo pastor Eliezer Magalhães, ou o apelido dele, né, Eli Maga. Veja que muitos têm apelido, né? O Giliard é o Gili, o Eliezer é Eli Maga, às vezes ele se chama dessa forma. É pastor, missionário, autor de vários livros, também é PhD, e ele é o fundador da A Tarefa, uma agência missionária que tem feito uma grande diferença no mundo a partir do Brasil. Hoje ele é membro da PIB Curitiba e está aí para somar também no nosso curso. Outra disciplina, os batistas e a visão missionária. E o nosso professor é alguém que entende muito sobre a nossa denominação, como funciona, que é o pastor Luiz Roberto Soares Silvado. Alguém que também tem doutorado, é alguém com um conhecimento acadêmico, mas também uma experiência ministerial gigante e conhecimento muito importante para nós sobre a denominação. Então, ele vai estar nos ensinando. Para quem não conhece, o pastor da Igreja Batista do Bacaxeri. E tem uma experiência muito grande mesmo, inclusive atuando na Aliança Batista Mundial. Chegou a ser, inclusive, vice-presidente representando aí a América Latina. Também nossa disciplina Organizando Pequenos Grupos com o Glauco. Glauco é alguém que tem atuado na área de missões empresariais. Diga, pastor, perdão. Eu não sei se é proposital, mas saiu da tela, viu? Não era proposital. Deixa eu... Eu achei que vocês estavam enxergando minha tela. Perdão, deixa eu... Agora sim. Estão vendo, pastor? Perfeito. Acreditávamos... Obrigado pelo aviso, pastor. Tá? Então, só para continuar aqui com vocês, né? Então, perdão, vocês acabaram não vendo aqui, mas é o evangelismo com estilo de vida, o Gili, do qual eu já falei, noções missiológicas com o Jason Butler, Cosmovisão Bíblica e o Cristão no Mundo, o Eliezer Magalhães, os Batistas e a Visão Missionária, com o pastor Luiz Roberto Silvado, e Organizando Pequenos Grupos agora com o Glauco, que é alguém que trabalha realmente nesse conhecimento de fazer missões com empresários, então alguém com grande conhecimento que vai somar bastante para nós. Então, alguém que tem dedicado a sua vida para isso, que tem buscado realmente se aperfeiçoar nesse sentido, e que é pastor da Igreja Batista do Bacaxeri. Teologia Bíblica do Evangelho, nós vamos ter com o pastor Lourenço Estélio Rega, que é doutor, é um acadêmico e pastor. Então, alguém que consegue conciliar bem conhecimento acadêmico e pastoral e que vai estar falando para nós sobre a teologia bíblica do Evangelho. Depois nós vamos ter História da Missão e Noções de Apologética comigo. Tá? Então, para quem não me conhece, sou o pastor Vilibaldo, sou doutor em História, professor na FAPA,
pastor auxiliar na Igreja Batista Lindóia, e vou estar falando aí dessas duas disciplinas. A história da missão realmente é algo da minha área de história, e noções de apologética, gente, a ideia é trazer conhecimento para vocês. Inclusive o pastor hoje falou sobre o Adalto Lourenço. Vou colocar no conteúdo complementar inclusive ali para vocês, uma palestra do Dr. Adalto Lourenço, para vocês conhecerem ele também, que é fundamental. Mas a gente vai estar falando sobre o cristão e a história, sobre o cristão e a ciência, para a gente pensar essas noções de apologética e como defender a nossa fé de forma racional, com argumentos e entendimento. Depois teremos Igreja, Cultura e Sociedade, com o Mário Igor Shimura, que é alguém da área, é alguém que tem atuado há muito tempo com missões transculturais, tem atuado com ciganos, é um doutorando em antropologia, está fazendo doutorado agora pela UFR, e alguém aí muito capacitado, sendo hoje o presidente do Instituto Pluribrasil. Então vocês vão ter oportunidade de ter contato com esses todos. E por fim, Guerra Espiritual, Libertação e Cura da Alma, com o pastor Oswaldo Lobo Júnior, que é o pastor presidente da Igreja Batista do Bom Retiro, que é alguém também que tem uma área, é formado e trabalhou na área da Força Aérea, e é o fundador do Instituto Exodus, e também o autor de vários livros, como Discernimento Espiritual, Autoridade sobre as Trevas, Blindagem Espiritual sobre as Trevas, várias obras, sendo um especialista realmente nessa área de guerra espiritual. Então, essas várias disciplinas vocês vão ter, e já temos as datas marcadas de todas as aulas ao vivo. Cada disciplina vai ter uma aula ao vivo, sendo sempre no sábado, às 10 horas da manhã, pelo Zoom. Então, nós já temos na plataforma todos os links de todas as aulas, mas vocês vão podendo acessar cada disciplina, e conforme podem acessar a disciplina, tem ali o acesso ao link da respectiva videoaula. Tá? Essa imagem eu vou colocar lá para vocês também na primeira disciplina, que é Evangelismo como Estilo de Vida. Então, eu vou colocar, não coloquei ainda para ninguém se assustar, para não ter uma confusão, mas vou colocar lá, assim como também vou colocar os slides do pastor Hugo. Okay? Então, essa é a nossa disciplina, esse nosso curso, essas várias disciplinas nós teremos. E é uma alegria muito grande. Nós, como Falapar, estamos podendo servir a Deus e servir ao reino de Deus através do curso MDS. Pastor Rodrigues. Pastor, o pessoal fez a pergunta aqui, há alguns poucos casos de alguém que fez o cadastro, mas faltou lá a carta credencial do seu pastor. E alguém que é informado tem dificuldade de inserir a carta posteriormente. Você pode dar uma fala um pouquinho sobre isso? E a minha segunda pergunta, segunda colocação é que tem pessoas que não conseguiram se inscrever até ontem, né? E pergunto se pode se inscrever posteriormente. Então, se puder, eu te agradeço a partir das perguntas aqui. Isso, vou mostrar ali. No meu caso, eu já inseri a carta, então não tem mais como eu colocá-la. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão enxergando minha tela, gente? Sim. Maravilha. Eu vou mostrar aqui, só acessando o login. Quando a gente vai aqui no curso MDS, tá? Fez o acesso, como eu tinha mostrado para vocês, vem aqui, e aqui na esquerda, envio de documentação. Clicando aqui, vai ter aqui, carta de recomendação do CBP. No meu caso, eu não tenho mais como enviar aqui, porque ele já está entregue. No caso de vocês, vai ter aqui a possibilidade de você clicar e fazer o que a gente chama de upload, que é você enviar o arquivo. Então, para você poder enviar essa carta, ela precisa estar com um arquivo no seu computador ou celular, né, dependendo de onde você vai enviar. Então, se está no seu computador, você está mexendo no seu computador, você precisa ter esse arquivo para você fazer o envio aqui. Nós tivemos algumas dificuldades que algumas pessoas acabaram mandando o arquivo errado. Então, é importante também estar o arquivo no computador e estar com o nome, carta de recomendação, para ficar mais fácil de você encontrar. Tá? Então, se você tiver alguma dificuldade, você pode também estar entrando em contato conosco para a gente poder ajudar você. E quanto ao período de inscrição, nós estamos apresentando esse curso neste momento de uma forma diferenciada. Que vocês saibam que a gente está aqui de um modo diferenciado, ofertando esse curso gratuitamente a vocês.
Então, não é um curso aberto a todas as pessoas, é um curso restrito àqueles que se enquadram nos parâmetros que a gente colocou para ofertar ele gratuitamente. Então, por conta disso, a gente está com um tempo de abertura que a gente está permitindo os alunos se inscreverem até o dia, no máximo, dia 10 de agosto de 2024. Então, no dia 10, está como data de encerramento das matrículas para esse primeiro curso. Perfeito? A ideia é que esse curso, depois, ano que vem, seja oferecido sem as aulas ao vivo, mas daí com um valor a ser cobrado, porque daí não vai ser voltado a esse público que são vocês, os missionários batistas aqui no Paraná. Tá? Então é importante vocês estarem cientes. Eu acho que fecharam o seu áudio, pastor Vilibaldo, você deve ter fechado. Inclusive, pastor, uma informação, várias pessoas de outras denominações estão pedindo de como vão participar, como podem participar. Então, já temos essa informação que a partir do ano que vem... Isso, a partir do ano que vem, mas com um custo, né? A gente não tem ainda o valor, mas vai ter um custo, porque nesse caso aqui, vocês estão sendo custeados, digamos assim, pela própria convenção que realizou, digamos assim, o custo total aí do curso para vocês, está oferecendo. Então, a partir do ano que vem, quem é de outra denominação, de outros estados, vai poder participar, mas daí com um custo que ainda vai ser apresentado quando o curso for lançado. Tá? Inclusive, quando eles viram a grade e viram os professores, aí foi uma enxurrada de gente entrando em contato, perguntar se podia participar. Por enquanto é só pelos batistas. E aí, no ano que vem, a gente vai abrir, então, para todas as denominações, inclusive de outros estados, para, então, aí ser um valor, mesmo que seja simbólico, mas vai ser cobrado um valor. Tá? Isso. E porque a ideia nasceu para abençoar as igrejas batistas do Paraná, né? Nasce com esse propósito, que é o propósito da FAVAPAR, né? A FAVAPAR, ela surge em 1940 como Escola Batista de Treinamento. O propósito é abençoar os batistas paranaenses e a gente está com essa restrição por enquanto. Mas a ideia é depois expandir para que esse curso possa também ajudar outras pessoas e ajudar o reino de Deus a crescer no Brasil. Pastor Vilibaldo, houve um caso específico, acho que vale a pena salientar, de alguém que estava numa igreja batista e saiu para uma outra igreja que não está afiliada no momento. De alguém que você, mas ele é batista. Eu falei, porém, neste momento, por opção, não tem aqui, não há julgamento nenhum nisso, ele estava numa igreja não afiliada. Nesse caso, lamentavelmente, neste momento, ele está fora. Porém, pode entrar mais para frente com o custo. Né? Então, são casos, inclusive aqui de Curitiba, serve como orientação. Isso, não é, a ideia não é excluir ninguém, mas é como realmente o curso está sendo ofertado. De forma especial, gratuitamente, a gente fez essa restrição para aqueles que são filiados, justamente, como o pastor destacou. Mais uma perguntinha, gente? Alguma questão? Formatura, perguntando sobre a formatura. Da formatura Onde vai ser esse negócio aí? Onde vai ser? Ainda está guardado as 7 chaves, né, pastor Vilibaldo? Isso, nós ainda vamos divulgar uma data para a nossa formatura, para a gente celebrar junto no final desse curso e a conclusão. Espero que todos concluam exitosamente o curso, assim espero. Na verdade, vai ser uma grande festa, né? Uma grande celebração com fechamento de ouro. Não vai ser online, você não está perguntando se vai ser online, não, vai ser presencial. Vamos ver um local especial para que todos possam participar juntamente com seus familiares. Já pode comprar as passagens, né? Já compra as passagens para vir para Curitiba aí. Possam ver seus professores aí, né? Além desse contato à distância. Pastor Cláudio, a formatura vai ser realmente uma grande festa aí. Nós vamos divulgar com antecedência. E a ideia é que mesmo quem está distante aí de Curitiba, venha para cá, que nós vamos ter um tempo bem especial. Vai ser algo bem especial mesmo. Isso, e só para explicar a vocês, não foi fechada a data ainda, porque depende também das agendas que estão sendo construídas, tá? Então, o calendário acadêmico da FAVAPAR foi fechado recentemente, esse calendário do segundo semestre, e também tem o calendário da CBP, a gente vai ter que fazer um cruzamento. Mas só para justificar vocês. Pastor Vera e o Jorge estão querendo falar. Perdão, pastor. Bom dia, queridos. Eu só queria saber se no caso da gente perder uma aula no sábado aí, como que vai ser? Perfeito, ótimo.
todas as aulas, elas vão ser ao vivo, mas elas vão ser também gravadas. E depois de gravadas, elas vão ser colocadas lá na plataforma, ali naquela aba aula ao vivo. Então, depois que ela é realizada, eu vou retirar o link e vou colocar a própria videoaula ali para vocês. Tá? Mas a ideia é que vocês, naquilo que vocês puderem, vocês se organizem para participar, porque realmente a aula ao vivo ela é diferente, né? A gente consegue ter essas trocas, tirar as dúvidas e aproveitar muito mais os professores. Obrigado, Vera. Pastor Rafael, Vitor, perdão, pastor, pode falar, pastor. enquanto quando eu faço uma fala bem breve, dá uma olhadinha ali no chat, tem algumas perguntas que acho que você pode responder tudo numa fala só. Maravilha. E, queridos, os professores, eles estão trabalhando de modo não remunerado, né? Eles estão doando do seu tempo. Então, por isso também a compreensão dos amados, para que a gente consiga aliar todas as agendas, né? Graças a Deus está avançando muito bem e já teremos aí a oportunidade de eles estarem conosco. Quando nós pensamos em termos de custos, porque vocês devem imaginar, claro, tem um custo operacional, muita gente trabalhando para esse custo funcionar. Então, o custo está sendo pago pelo plano cooperativo das igrejas. Então, por isso que essa primeira modalidade, nós estamos honrando as igrejas batistas do Paraná, que são as igrejas que sustentam a obra batista do Paraná por meio do plano cooperativo, né? Então, até é importante que os irmãos saibam, de repente alguém às vezes pergunta, mas o que a convenção faz? Faz muita coisa, mas uma delas é esta, né? Estamos aí criando ferramentas e viabilizando por meio de recursos que vêm das igrejas para servir as próprias igrejas, tá bom? Maravilha, pastor. Eu estava vendo aqui as perguntas, muita gente perguntou sobre a questão da aula, se não conseguir participar ao vivo, então já está respondido. Quanto ao documento, alguém até comentou. O documento, depois dele ser enviado, a gente precisa ver o documento, analisar se tem ali a recomendação, tá? Para ver se realmente é isso. Porque teve casos de pessoas que, sem querer, acabaram enviando um arquivo diferente, né? Teve caso de envio de arquivo de comprovante de compra, coisa assim. E daí a pessoa, às vezes, sem querer, clica no arquivo errado e acaba mandando para nós, tá? Então, tem essa verificação, às vezes demora um pouquinho por causa disso. Outra pergunta que foi feita é o prazo para encerramento do curso. O curso será finalizado, tá, aqui, dia 14 de dezembro. Então, o que acontece? 14 de dezembro vocês não vão conseguir responder mais nenhuma questão lá na plataforma. Até 14 de dezembro vocês conseguem estar respondendo. A ideia não é que vocês reprovem nesse percurso, tá? É que vocês consigam a aprovação total. O 14 de dezembro é um prazo que a gente colocou, mas, claro, você vai poder finalizar esse curso antes. Por quê? Porque a última disciplina, que é Guerra e Cura da Alma, dia 23 de novembro, ela já vai estar aberta. Tá? Então, se você aí, 23 de novembro, já abrir e já realizar, a partir de 23 de novembro, talvez você já tenha finalizado o curso. Perfeito? No caso, eu vi que são essas as perguntas. Teve gente que também perguntou sobre os slides, sobre essa aula. O pastor Cuco já disse que vai disponibilizar os slides, e aí eu vou colocar na plataforma para vocês os slides, e a gente pode colocar também ali a aula gravada, o link disponível para vocês também. Perfeito? O Rafael tem uma pergunta, Rafael? Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Vocês me ouvem? Acho que sim. Sim. Pastor, as disciplinas, elas precisam ser concluídas para abrir uma outra, ou você pode estudar concomitante? Sim. Obrigado. Isso. Elas podem ser concomitantes, tá? Então, você pode, igual eu falei, você pode realizar, digamos assim, até o final de dezembro. Nossa, a ideia é que ninguém se perca no caminho, né? Mas, assim, se você assistiu às videoaulas, você viu os conteúdos complementares, o ideal é que você já realize a prova para já obter aquela nota e já ser aprovado. Porque depois vai ficando cada vez mais difícil de relembrar aquilo que você estudou. Então, essa é a nossa recomendação. Mas você pode não realizar e esperar um pouco, sim. Tá? Então, vai abrir a segunda disciplina normalmente, a terceira e assim por diante. Tá? Então, isso aí é uma boa pergunta aí, meu amigo. Mais tem alguma questão, mais alguma dúvida que vocês tenham? Tranquilos? E, no caso,
caso a gente tenha a apresentação dos professores todos, mas uma questão importante é o contato direto sobre algumas questões, a própria documentação que está sendo vista pela CVP, vocês podem estar conversando ali com aquele número de WhatsApp que mandou o link para vocês. Tá? Então, o número ali da Sandra, vocês podem estar falando com ela, aí vocês vão ter esse contato direto a respeito dessas questões diretas com a convenção. Questões gerais de plataforma, viu que tem algum link falhando, vocês podem estar falando comigo também. Tá? Então, isso é algo tranquilo. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail para vocês. Eu envio alguma dificuldade, vocês podem estar também mandando para mim, sem problema algum. Tá? A plataforma que está cuidando é a Falapar, a questão da gerência sobre inscrições ali. A gente tem aquela convenção para fazer aquele filtro que a gente já explicou para vocês. Perfeito? Mais alguma perguntinha, gente? Professor Vilipaldo, está sendo transmitido pelo YouTube, pode ser que pessoas lá do YouTube tenham alguma pergunta, alguma questão. Se você puder dar uma fala para quem está lá, para quem não se inscreveu, você ainda pode se inscrever. Tem umas perguntas assim lá. Perfeito. Pessoal, quem está aí no YouTube, que ainda não se inscreveu, vocês podem estar se inscrevendo até o dia 10 de agosto, que é o prazo final para as nossas inscrições nesse curso MDS. Tá? Então, dentro da modalidade que a gente está fazendo, ofertando gratuitamente. Então, está sendo avaliado se você está dentro dos requisitos que a gente estabelece, como alguém que é membro de uma igreja batista e tem ali essa carta de recomendação. Igreja Batista do Paraná, no caso. Então, se você não é, não tem problema, porque você pode realizar depois o curso, mas haverá um custo para isso. Tá? Então, é importante vocês estarem cientes disso. Tá? E vamos dar uma olhadinha. Eu vi que aqui no Zoom tem mais perguntas. Caso tenha dúvidas sobre material, não podemos tirar na aula ao vivo. A aula ao vivo ela serve para isso. Você viu uma videoaula, ficou com uma dúvida, já anota para na aula ao vivo você vai ter a oportunidade de conversar com o professor ao vivo, você já tira aquela dúvida. A Alan comentou, estou empolgado para o início desse curso, pois quero ver como funciona a plataforma e já estou de olho em outros cursos. Maravilha, gente. Olha só, pastor, isso é importante também de destacar, né? Esse contato com a Falapar é muito importante da parte de vocês, porque eu sei que muitos de vocês também já são formados. Então, mais para frente, realizando esse curso, a gente pode estar falando sobre as nossas pós-graduações, sobre o nosso bacharelado, sobre o mestrado, para a gente estar caminhando, né, e esse curso ser o início de uma jornada longa juntos. Ansiosa, a Ariane falando, ansiosa para começar, será bênção? Lidiane perguntou, uma ideia, podemos fazer um grupo no WhatsApp dos alunos para trocarmos ideias? Não há nenhuma restrição por nossa parte vocês fazerem grupos para vocês trocarem ideias. O que a gente não faz grupo do aluno com o professor, isso é uma norma da instituição, a gente evita isso. Tá? Se o professor quiser, ele pode ter a iniciativa de fazer isso, mas como instituição a gente evita por conta da questão da LGPD. Tá? Então, eu peço compreensão de vocês quanto a isso. Mas os seus alunos podem se organizar em relação a isso, sem problema algum. Em breve, teologia, se Deus quiser, o Alan falando, será muito bem-vindo para estudar conosco. Quanto ali ao YouTube, você chegou a ver alguma pergunta específica, pastor? Senão eu vou abrir aqui para a gente verificar. Não, só teve mais uma ali, eu sou estudante da Falapar, como faço para me inscrever? O link está lá, né? Está ali o link para inscrição, é só entrar lá no link. E o link é www.falapar.com.br/MBS, de Missionário Batista na Sociedade. Tá? Então, esse linkzinho aí é o caminho de acesso. Mas lembrando, gente, é para aqueles que são membros de uma igreja batista vinculada aí à CBP e com uma carta de recomendação. Tá? Caso não seja, aí só poderá fazer o curso depois, ano que vem, com ali um custo que a gente vai estar apresentando depois. Beleza? Deixa eu... Queria fazer menção, Vilipaldo, dos nossos missionários aqui, né? Embora já sejam missionários especialistas, estão vários deles aqui, eles entenderam a ideia, nós também vamos fazer o curso, tem pastores presentes querendo fazer o curso, então certamente que vai capacitar muita gente. Eu fico feliz particularmente porque, de fato, vai ser um marco aí, né? A glória é do Senhor, a honra é do Senhor, toda a glória é para Ele, mas
Louvamos a Deus pela visão de capacitar os membros das nossas igrejas. Amém. E a gente fica muito feliz também, como o Fava Pac, e vendo a empolgação dos alunos, né, que a Miriam, Soares, Jerônimo, Josemar, Moisés, todo mundo aí fazendo os comentários, pessoal empolgado, sabe que nós também estamos, é um curso que a gente fez com muito carinho, um curso com muito aprendizado, e eu digo isso porque eu acredito que eu sou o único que assistiu todas as aulas, eu e a Cassiane que gravou as aulas, né? Então a gente teve o privilégio de assistir tudo antecipadamente, ela que gravou e eu que coloquei na plataforma, e com certeza vocês vão aproveitar muito, é muito conhecimento, mas o conhecimento vinculado para a prática, para nós servirmos ao nosso Deus, da melhor forma possível. Pastor Cuco. É com o Cláudio aí, meu querido. Obrigado, pastor Vini. Trabalho extraordinário seu, viu? Obrigado, pastor. Para que isso possa funcionar de uma forma tão assim, concatenada e cordeira, tem uma equipe de trás está trabalhando assim, aliás, desde, sei lá quando, desde começar a gravação dos professores, desde março, no início do ano já começamos, então, realmente a equipe batalhando, pessoas que estão trabalhando de uma forma muito dedicada, né? Mas quero agradecer a todos que têm proporcionado essa condição de nós conseguirmos trazer esse curso. E depois do MBS vem mais por aí, tá bom? Porque depois que foi feito o Congresso de Vocacionados, houve uma enxurrada de solicitações. Estamos tentando para ver possibilidades de cursos, de outros cursos aí, em parceria com a Papapá, certo, pastor Antônio, certo, pastor Bilibaldo e todos que estão envolvidos nessa questão. Nós já temos até, inclusive, missionários batistas na sociedade, pastor Rodrigues, pastor Antônio Cuco e pastor Bilibaldo, que já vão ser convocados para estarem trabalhando já a partir do mês de outubro, setembro, sei lá, alguma coisa nesse sentido, certo? O Rogério vai para Centenário do Sul, tem pessoal para trabalhar lá em Campo do Tenente, essa turma toda está aí. O Rogério também ali, 2 Rogérios, que estão ali em Londrina, na capelania hospitalar, enfim, já estamos colhendo frutos do trabalho de missionários batistas na sociedade. Nós vamos encerrar, eu não sei se... Pastor Cláudio, estou lembrando da minha mãe, que falou assim, vem quem aguenta, né? Quem aguenta. Se você entrou, meu amigo, Deus vai te convocar, já quer te orientar, já quer despertar você para isso. Se você entrou, Deus já te chamou, te vocacionou e certamente é algo extraordinário. Maravilha, maravilha. E uma outra questão que nós também gostaríamos é que nós não temos nenhuma dúvida que Deus ele está levantando um batalhão de pessoas comprometidas com Ele, através da oração e através do querer fazer algo mais daquilo que nós temos feito como membros de igreja. E o MBS veio exatamente trazer essa proposta. E o nosso objetivo é que realmente nós, batistas paranaenses, possamos alcançar o nosso Paraná, divulgar ou disseminar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em todo o solo paranaense e, consequentemente, daqui saem missionários para o Brasil, para o mundo, e esse Evangelho pode ser espalhado como uma dinamite, como um dínamos do Senhor em todo o nosso planeta. Ok? Nós vamos orar e eu gostaria de pedir ao pastor Rodrigues para estar orando nesta hora, encerrando esse nosso momento, a não ser que alguém tenha alguma outra pergunta, ou o pastor Bilibaldo, ou o pastor Antônio Cuco, ou o próprio pastor Rodrigues, ou os nossos funcionários tiveram alguma palavra. Se não tem, aí o silêncio, o Rodrigues vai entender que é para encerrar orando. Ok? Eu não sei se eu estou enganado, pastor Antônio, eu vi o pastor Quecos aqui com a gente. Se ele estiver, dá algo aí. Eu não vi ele. Ele entrou e participou, mas só que ele está fazendo um atendimento lá na igreja. Entendi. Desculpa. Eu ia pedir para ele orar, mas aí ele está fazendo um atendimento lá, então... Tá certo. Pastor Quecos aí, um grande colaborador, né, no processo de trabalho aí, nosso diretor administrativo da Fabapá. Irmãos, vamos orar então? Tempo precioso do Senhor para nossas vidas, né? Senhor, nós te louvamos pela fidelidade, a graça do Senhor sobre nós. Te louvamos, Senhor Deus poderoso, é o Senhor que chama e que vocaciona homens e mulheres para o exercício da obra santa do Senhor.
Aqui estão pessoas que têm um compromisso contigo, são comprometidos com a tua causa e entendem a capacitação como algo fundamental para o exercício da missão. Então, abençoe as suas vidas, abençoe as suas famílias, os seus ministérios, as suas igrejas. Ó Pai, queremos ver um grande movimento do Senhor no Paraná, de pessoas chamadas, despertadas, preparadas para pregar a palavra viva, santa e poderosa do Senhor. Ó Pai, promova de fato um grande movimento, uma grande ação do Senhor no nosso estado. Ó Pai, nós queremos de fato um avivamento do Senhor para que vidas e mais vidas sejam alcançadas nesse lindo e maravilhoso estado do Paraná. Abençoe as nossas vidas, abençoe cada coração, cada sonho, cada sentimento, cada servo do Senhor aqui neste momento. Nós te louvamos e cremos que o Senhor já começou esta grande obra e há de completá-la até o dia final. Use cada um de nós, use as nossas capacidades, mas nos dê a unção dos altos céus, para que aonde nós fomos, aonde estivermos, sejamos canais poderosos das tuas bênçãos. Oramos assim e já te agradecemos no nome soberano, poderoso, o nome maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Amém? Deixa eu só fazer um convite aqui, pastor. Hoje à tarde, para quem está perto de Ponta Grossa, teremos um grande movimento chamado Identidade Missionária, às 16 horas, na PIB de Ponta Grossa, tá? Os missionários testemunhando, falando do amor de Deus, contando o que está acontecendo no Paraná. 16 horas para frente, até o culto da noite, PIB de Ponta Grossa, estão todos convidados a estarem conosco lá. Maravilha. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos. Um abraço. Um abraço, queridos. Deus abençoe. O MBS é aquele cristão batista que exerce a sua profissão em meio à sociedade, sendo um agente do reino de Deus que influencia o meio onde está. Manifestando os valores do Evangelho nos espaços da sociedade nos mais diversos campos e áreas das ciências, estruturas e serviços. É o médico, o professor, o artista, o político, o advogado, o filósofo, o pequeno, médio e grande empresário, o cabeleireiro, a faxineira, o servente de pedreiro e também a sua profissão deve ser incluída. Para maiores informações, acesse fabapar.com.br/mbs.